Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, bom dia. Presentes para mais uma edição do Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva é a primeira referente ao mês de novembro, 11º mês do ano, mês em que o país vai ser marcado com a celebração dos 50 anos da independência nacional. Aliás, este ano todo de 2025 está a ser vivido por vários momentos que marcam este 50º aniversário da nossa Dipanda, a ser celebrado a 11 de novembro. E no quadro destas celebrações, acontece o momento das condecorações, com a atribuição de medalhas, e na última cerimónia foi contemplado, foi distinguido o nosso Enda Inglês. Enda, bom dia e bem-vindo já de medalha ao peito, ao né? Peito. Muito obrigado, eu estou muito grato por ter sido, por merecer esta medalha e, sobretudo, por merecer e sentir o carinho dos meus colegas de painel que na semana passada felicitaram-me por este feito. Muito obrigado. Obrigado, Enda. Enda que está de azul. Aliás, estamos no azul de novembro azul, que é dedicado ao cancro da próstata, esta campanha. Depois, já do outubro rosa, dedicado ao cancro da mama. Estas campanhas que seguem para mobilização e prevenção destas patologias. Esta Jornal 7 Dias, habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e Ricardo Dias. Na moderação estará o José Silva. Para além do Enda Inglês, estão connosco também o José Guerreiro, o Gustavo da Conceição e o Adebayo Vuns. Bom dia a todos e bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia. Para esta edição vamos seguir com dois temas, para além já dos nossos habituais recados. Vamos falar da lei das fake news, a lei sobre a disseminação de falsa informação. Esta lei que foi aprovada em abril, a lei sobre disseminação de informações falsas na internet, e que depois de um processo de consulta pública foi na última semana também apreciada e aprovada em sessão do Conselho de Ministros, uma lei que prevê penas que vão de 1 a 10 anos de prisão para quem disseminar falsas informações. E também vamos aqui olhar para um outro tema que também marcou esta sessão do Conselho de Ministros. Estamos a falar de novas medidas para regular a atividade inspectiva económica, uma das quais é a extinção do INADEC, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, e também será reestruturada a ANIESA, para então haver melhor trabalho do ponto de vista da inspeção do comércio, da inspeção económica. Estão assim lançados os temas para esta edição e vamos começar. José Guerreiro, olhar para esta lei. O Governo, em Conselho de Ministros, aprovou a lei sobre disseminação de informações falsas na internet, uma iniciativa que visa combater a propagação de fake news e reforçar a proteção dos cidadãos no espaço digital. Pelo menos esta argumentação que avança o Executivo, uma lei que foi aprovada em abril, depois houve este amplo processo de consulta pública e que, de acordo com o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, é um processo que decorreu entre março e abril deste ano, envolveu universidades, especialistas, entidades públicas, privadas e cidadãos individuais. Zé Guerreiro, a começar por aí, é uma lei que vem de abril, agora aprovada, pronta para seguir para o Parlamento. Sentiu de alguma forma, depois da polémica que foi e que continua a ser a lei, devido às penas e toda essa envolvência, sentiu este processo de auscultação pública? A lei estava
disponível no site do Minintix, mas fora disso sentiu alguma movimentação, alguma dinâmica relativamente a este processo de consulta pública, face também à própria polémica? Bom, como eu não senti essa consulta pública, né? Mas quem sou eu para ser consultado, né? E não vi muita gente que dissesse que tenha sido consultado, mas vou, antes de ir à lei, vou, como sempre, tento fazer uma coisa inicial, e neste caso, como o Zé Silva trouxe a questão das cores, o nosso Enda está de azul, eu estou de amarelo, então vou fazer assim uma primeira introdução sobre uma empresa cuja comunicação é fundada no azul e no amarelo, né? Eu estive este fim de semana em Benguela, como sabem, o último programa fiz de lá, onde eu e milhares de outros automobilistas, papates, etc., tivemos dificuldade em abastecer as viaturas. Houve falta de combustível em Benguela, como aliás já tinha acontecido no Lubango há uns meses, também com a existência de longas filas, durante 2 ou 3 dias. Eu aceito que sim, pode haver rupturas de fornecimento, pode haver atrasos na chegada do combustível às cidades, etc, etc. Mas o que me preocupa, e aos cidadãos, não é? É o completo desprezo da Sonangol para com os cidadãos. Não dizem nada, não explicam, não informam, não comunicam. Quer dizer, usando um termo assim mais popular, acho que estão-se marimbando para o cidadão, que esteja chateado ou não de haver ou não combustível. E são estas pequeninas coisas que vão alimentando depois o descontentamento dos cidadãos. E a Sonangol é uma empresa pública. Estão-se de facto marimbando com o cidadão. Cada um que se safe. O cidadão é desprezado, não sabe com o que pode contar, porque ele fica sem saber se o combustível vem amanhã, se vem depois da manhã, se tem que ir para a fila, se ainda tem um bocado de combustível, se não. Eu acho que a Sonangol tem que alterar rapidamente esta postura. Os cidadãos têm direitos. E a Sonangol não é uma empresa da mãe Joana. É uma empresa pública. O que tem, e como empresa tem que prestar contas ao cidadão. Diga-se que eu tenho bons amigos e sobrinhos do coração na Sonangol. Tenho. Sei que a culpa não é deles. E aliás, dou um abraço a esses amigos e sobrinhos que eu tenho na Sonangol, que até estão em áreas importantes. Mas, e pronto, alta consideração para eles. A culpa não é deles, é do sistema. Mas há que alterar esse sistema. Dou agora seguimento a prática, e desculpa Zé, não ir já para a lei, porque a lei temos tão pouco para falar que eu aproveito já esse meu 2 minutos. Iniciei aqui há algum tempo esta prática de saudar alguns amigos, ou não, há pessoas que eu não conheço, que saúdo, porque sei que são ouvintes assíduos, e está a dar resultado, porque já estou a receber cunhas para falem também de mim. Portanto, é para dar resultado esta ligação do programa ao cidadão, né? Está a dar resultado. Eu hoje, pronto, estas pessoas contactam, dando-nos opiniões, dando sugestões sobre o programa, sempre na tentativa de tornar o nosso programa mais interativo, mais humano, né? E hoje saúdo o amigo Horácio Coelho, angolano de uma elevada capacidade técnica, política e ideológica. O apoio deste ouvinte faz-nos acreditar, de facto, que vale a pena levantarmos tão cedo às segundas-feiras. Dos mais assíduos desde o primeiro programa, semanalmente emite opiniões, critica, quando necessário, as nossas intervenções, elogia as nossas posições e dá dicas de análise para programas futuros. O Horácio Coelho é um ouvinte assíduo do nosso jornal 7 Dias, a quem eu saúdo. Então na lei, já perdi 1 minuto, agora vamos para a lei. Eu acho importante esta lei, não é? Eu acho importante a aprovação de uma lei deste tipo. Aliás, seguindo a tendência, não é? A tendência que está a existir noutros países, porque as fake news está a provocar grandes problemas em muitos países, inclusive também no nosso. Então, eu acho que é importante esta lei ser aprovada, ser elaborada. Mas eu acho que será das leis mais difíceis que os juízes têm que elaborar e publicar, e o Parlamento publicar. Será das leis mais difíceis. Porque tem muito subjetivismo, não é? Bem como da necessidade de se conseguir destrinçar entre as linhas e as balizas com a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. E, portanto, é uma lei difícil de estabelecer artigo por artigo que não viole a liberdade de expressão e de opinião e que proteja os cidadãos. Não é? Porque não somos ingênuos, não é? Eu penso que a preocupação de quem pôs a necessidade desta lei
tem em primeiro lugar a ver com notícias que muitas vezes são difundidas nas redes sociais relativamente às prestações do Executivo e ao comportamento de governantes e outras figuras públicas. Não sejamos ingênuos, né? Os governos protegem-se. Né? Esta lei tenta, com certeza, numa primeira análise, o objetivo era esta questão. Mas as fake news levam também muitas vezes ao assassinato de caráter de cidadãos do bem que são denegridos, que são maltratados por campanhas que são perfeitamente abomináveis e desprezíveis. Né? Portanto, a importância vem desta situação. Mas também há o reverso da medalha. As estratégias de comunicação e de propaganda do governo colocam muitas vezes os cidadãos perante notícias que são autênticos fake news. Não é? Vindas das estruturas de comunicação de alguns organismos do poder. Este é o reverso desta medalha. Não é? Promessas, notícias fantasiosas, números errados sobre realizações, mensagens subliminares, etc, etc. Por isso, os advogados, os procuradores, os juízes, com certeza que terão muito mais trabalho quando esta lei começar a ser aplicada. Haverá queixas de cidadãos por notícias infundadas, haverá queixas do governo por interpretações falaciosas e maldosas das suas realizações, mas também haverá denúncias dos cidadãos sobre fake news difundidas pela comunicação social pública e portais e grupos de redes sociais afetos ao governo. Portanto, estaremos aqui para acompanhar e boa sorte a quem tiver que trabalhar nesta lei para torná-la equilibrada e torná-la uma lei que defende exatamente quer as estruturas do poder, quer os cidadãos, quer o bom nome dos cidadãos, quer o bom nome das estruturas do poder. Obrigado, José Guerreiro, por este olhar a esta proposta de lei. A de Baivuns, uma proposta que teve um processo de auscultação pública e agora terminado, mas volta agora em Conselho de Ministros em outubro, mas segundo aqui o Ministro, este processo de auscultação pública decorreu entre março e abril. A começar por aí, terá sido pouco tempo ou deveria ser um processo mais prolongado para esta auscultação pública? Até porque tem-se falado muito desta lei, embora que nos últimos tempos já nem tanto, mas na altura da aprovação em abril fala-se muito. Estamos a falar de 6 meses, não é? Portanto, é um período mais ou menos razoável em que os cidadãos, de uma forma geral, e mesmo algumas corporações, associações... Não, mas teriam... somente de bem, esses 6 meses. Aqui a nossa dúvida é se realmente foram 6 meses, porque aqui a notícia que que cita o Ministro diz que os diplomas foram submetidos a um processo de consulta pública entre março e abril. E que depois agora, 6 meses depois, vem então o Conselho de Ministros a aprovar para submeter ao Parlamento. Que a foi entre março até abril, até este momento, estamos a falar mais ou menos de um mês, não é? A impressão com que eu fiquei era que o documento tivesse estado em consulta pública até agora, não é? Portanto, nós fizemos ainda aqui o exercício de ir buscar para trás a altura em que a lei foi, digamos, anunciada, né? E em que se submeteu a essa consulta pública, e nós próprios aqui no programa já tínhamos abordado o tema, e isto foi em abril. Portanto, a fazer fé que neste entretanto, mesmo que não tenham sido exatamente 6 meses, deve ter sido mais do que um mês, né? Presumo. Não vejo que faça sentido colocar um documento tão complexo e tão sensível como essa proposta de lei para uma consulta com um período tão curto de apenas um mês. Portanto, eu estou mesmo a presumir, espero não estar errado, que o documento esteve em consulta pública por vários meses, pelo menos nos últimos meses, a contar de março ou abril para cá, não é? E que tenha, obviamente, merecido a atenção, creio que sobretudo das corporações profissionais que tenham, digamos, maior interesse
na questão da sua suscetibilidade. E eu creio que o Zé Guerreiro colocou muito bem a questão, não é? Sobre a sensibilidade do diploma em causa, não é? E a necessidade que os deputados terão de facto ser bastante não só usados, mas também equilibrados para ficarmos ali na fronteira entre o combate às fake news e todos os efeitos nocivos associados, não é? Mas também a necessidade de não restringirmos a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão por força, não é, dos articulados dessa lei, não é? Também poderá de alguma forma fazer com que se revisite mais este conceito de fake news, porque quer em termos das redes sociais, das plataformas digitais, e agora ao crescimento de órgãos de imprensa a nível das plataformas digitais, mas mesmo a nível da chamada imprensa tradicional, podem num ou noutro momento surgirem notícias que às vezes carecem de alguma confirmação, ou só volta e meia são corrigidas, há retificações em dados que são apresentados, a olhar também para toda esta envolvência. Sem dúvidas, né? E num tom lacónico, há dias a engenheira Isabel dos Santos chamou um bocado a atenção a isso num post que fez, não é? Sobre muitas das vezes o risco que há das instituições, ora governamentais, mas sobretudo políticas, e mesmo às vezes da oposição, por intermédio das suas milícias, utilizarem as redes sociais para criar bastante desinformação, não é? Mas lá está, a delicadeza está na sensibilidade da definição tão proativa e assertiva sobre esse conceito de fake news, né? Entre a mentira, a manipulação, a desinformação, e depois de conseguirmos aferir se houve efetivamente vontade, não é? Porque às vezes as pessoas emitem opinião desinformada, não é? E não quer dizer que estejam com uma vontade pura de desinformar, mas às vezes é o desconhecimento, e há quem vai dizer também, e os juristas vão dizer-nos também, mas o desconhecimento não é motivo, não é, para alguém cometer um crime, isso não justifica, não é? Mas sem dúvidas que o tema em si é controvérsia, e é uma controvérsia que existe em todo o mundo. Há países que já avançaram nesse sentido, não é? Mas sem dúvidas que é aqui uma consequência da tal revolução tecnológica, não é? Que colocou em xeque, não é, também essa tão grande velocidade de disseminação de informação, e hoje depois começamos a nos questionar também sobre os conteúdos e a qualidade e a veracidade dessa informação que é distribuída, não é? E a forma como ela é distribuída muitas das vezes leva a que as pessoas acreditem, não é? E criem também uma opinião, não é? Mesmo que com base numa informação que, neste caso, não é nem verdadeira, nem rigorosa, mas, pelo contrário, visa, na maior parte dos casos, simplesmente denegrir terceiras pessoas, e, portanto, daí aqui a defesa que se faz, não é, sobre efetivamente ser pertinente avançar-se com um diploma neste sentido. Mas eu também chamo a atenção, e me parece vital nos dias de hoje no nosso contexto, não é, que se preste atenção ao tema da cibersegurança, e que se preste atenção ao tema das burlas que são feitas hoje por intermédio das tecnologias, e que no nosso contexto atingem muitas das vezes até a identidade das pessoas, né?
por via e aqui há redes sociais onde essa vulnerabilidade é maior, como é, por exemplo, o caso do WhatsApp, onde muitas das vezes terceiras pessoas usam a identidade de uns para, inclusive, fazerem aproveitamentos, e neste caso, principalmente aproveitamentos financeiros, não é? Utilizando aqui a identidade. E, portanto, eu creio que associado a essa componente das fake news, deveríamos também olhar aqui para questões tão fulcrais e tão sensíveis como é o tema da cibersegurança, não é? Cujas consequências também aqui de um ponto de vista econômico e não apenas político, porque o tema desta lei das fake news gravita muito na órbita do poder e da agenda política, não é? Mas há outros fenómenos associados aqui a este mundo digital, virtual, contemporâneo, sobre o qual creio que devêssemos prestar também aqui alguma atenção e sermos mais incisivos, não é? No combate, não é? E nas medidas de combate de um ponto de vista legal e até mesmo com legislação própria para então prevenirmos situações. Exato, só para referir, Adebayo, para além da aprovação desta proposta da lei sobre as fake news, foi também aprovada a Estratégia Nacional de Saúde e Segurança Digital e também a proposta da Lei da Saúde e Segurança Digital, já o dissemos, também da Lei da Cibersegurança, né? Isso indo de acordo com aquilo que foi o último momento da intervenção de Adebayo, né? Como aqui também a destacar a criação do Centro Nacional de Saúde e Segurança Digital no quadro das questões ligadas à cibersegurança. Gustavo da Conceição, uma lei necessária, pelo menos é o que quase todos concordam. Mas também falou-se muito das penas que estão previstas, não é? Não sabemos se com esse processo de escutação pública se houve alterações significantes, mas estão previstas penas que vão de 1 a 10 anos, por exemplo, de 1 a 5 anos se causar as falsas informações causarem perturbações à ordem pública, 3 a 8 anos se incitar o ódio, violência ou prejudicar a honra de terceiros, 4 a 10 anos se comprometer a segurança nacional ou processos eleitorais. Olhando para a nossa realidade atual com essas penas, teríamos muita gente já a cumprir pena, né? Tendo em conta aquilo que tem sido disseminado nos últimos tempos. Possivelmente sim. É importante de utilizar esta palavra, disseminação, porque a lei, enfim, pelo menos a que deu entrada no Parlamento, denomina-se exatamente assim: disseminação de informações falsas na internet. E com essa denominação, a lei coloca um desafio enorme ao controle e à sua própria aplicabilidade. Primeiro porque nós estamos a afunilar demasiado a lei na mera interpretação política, ou melhor, interpretação na dimensão política do termo, não é? Nessa questão da imagem dos políticos, na imagem dos dirigentes, na imagem dos símbolos, etc. Mas tendo a lei essa denominação, disseminação de informações falsas na internet, o crime vai para além dessa mera dimensão política. Nós sabemos que na internet há informações falsas sobre saúde, por exemplo. Cada um conta uma história. Eu tenho não sei o quê, tomo isto, tomo aquilo, inventa medicamentos, não sei o quê. E como a lei abrange não só quem produz, mas também quem repercute. Quer dizer, eu posso receber e eu balançar para vocês, enquanto grupo, estou
Portanto, a entrar a disseminar. Portanto, a aplicabilidade da lei vai ser qualquer coisa de bastante complexa. Do meu ponto de vista, vai requerer tecnologias de ponta para um controle efetivo, para que ela possa ser efetiva, e vai querer uma abrangência tal que naturalmente tocará essa dimensão política, mas também tocará a ciência, a tecnologia, a academia, porque há muitos alunos que vão às internets para ir buscar informações que são falsas e para porem nas teses, etc. Portanto, e tudo isso vai ser suscetível de tratamento. Quer dizer, não sei bem porquê que estamos só com o foco nessa questão do insulto ou nessa questão da ofensa no domínio da política, pois que a importância da qualidade das fontes, da reputação das fontes, a necessidade de transparência dá-se também noutros domínios. As evidências são precisas ser comprovadas também noutros domínios, não é? As evidências documentais, a consistência das informações, etc., são também importantes noutros domínios. E por isso, aqui a minha grande dificuldade e na minha perspectiva bastante desafiante vai ser realmente a aplicação dessa lei e a objetividade da informação que se tem que arregimentar para que se possa, através dela, condenar e chegar lá aos tais tantos anos de prisão que, enfim, para começar, também me parece um bocado exagerado, apesar de um dos objetivos da lei ser mesmo o desencorajamento da utilização e da repercussão dessas informações falsas na internet. Obrigado, Gustavo da Conceição. É momento para partirmos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco regressamos também a olhar para esta lei sobre o combate à disseminação de informações falsas na internet com a abordagem do Enda Inglês. É para daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso para a segunda parte do Jornal 7 Dias, aqui como tema a lei sobre disseminação de informações falsas na internet. Enda Inglês, é um diploma, um exercício que, segundo os especialistas, com alguma complexidade. Como controlar tudo o que se passa na internet? Poderemos também ter aqui algum exercício de justiça seletiva, quando a abordagem das várias situações que se podem verificar do ponto de vista da violação desta lei a nível da internet, uma vez que é um mundo tão aberto e que haverá essa capacidade para controlar? Não sei se é esse o objetivo da lei, não é? Mas quando se implementam medidas desta natureza, é preciso acautelar pelo menos dois aspectos, né? E um dos quais, os dois dos quais o Adebayo já se referiu. O tema das liberdades, né? de imprensa, de informação e de expressão, e o risco dessas leis servirem para além de combater a criminalidade, que é um tema importante, mas podem servir para controlar e censurar, né? Para instrumentos de controle e censura política. Daquilo que percebi, a caracterização do crime
é um bocadinho mais ampla do que se está aqui a referir, e eu vou citar o que li na matéria do jornal, é que o tema tem a ver com a disseminação intencional de informação falsa na internet que causa dano significativo à ordem pública, direitos fundamentais, integridade individual ou à segurança nacional. Portanto, não é qualquer notícia falsa, né? O crime depois tem a ver com o impacto desta ação negativa, não é? E concordo que sim, que é muito difícil depois de controlar tudo isso, né? Agora, o que na prática nós temos sim um fenómeno e que implica a necessidade de uma decisão, de tomada de medidas, não é? Mas a questão de fundo é saber se é a única medida a tomar, não é? E se de facto é a melhor medida a tomar. E não é comum os Estados democráticos e de direito tomarem medidas nesse sentido, não é? Exatamente porque não é fácil, não é? Porque quando se tomam medidas é preciso depois ver a sua eficiência, a eficácia, a efetividade, não é? E então, no geral, há um conjunto de medidas que se tomam, para além de leis e da natureza de leis, né, que os Estados tomam, né? Desde logo a educação para a literacia mediática, não é? Que envolve e ajuda as pessoas a terem um pensamento crítico, porque este efeito, não é, nas pessoas decorre também de como as pessoas perceberem, né, para ter o efeito negativo tão grande, né? Então é preciso educar as pessoas para que compreendam o que é fake news, não é? Tenham noção de que quando de como uma notícia é falsa, né? As pessoas geralmente, e sobretudo em contextos com maior dificuldades a nível da educação, as pessoas acreditam em tudo mais facilmente, e depois com o facto de termos também uma comunicação pública que tem pouca credibilidade, não é? Mais facilmente as pessoas vão acreditar nas fake news do que nas fontes oficiais. Então, uma das medidas, dentre as várias medidas, uma delas é também assegurar que as fontes oficiais sejam credíveis, não é? Isso vai ajudar muito e perde-se, portanto, não se gasta tempo a processar e a perseguir pessoas, né? Basta assegurar que os órgãos públicos funcionem. Mas, como referi, nesse tema da literacia, países como a Finlândia é um exemplo, é uma referência nesse sentido, ensina os alunos a identificarem manipulação de informação, propaganda e fontes não confiáveis. Portanto, eles aparecem como uma instituição, um país como referência. Imagina, as crianças, desde muito cedo, aprendem a perceber isso. Claramente, enquanto adultos, têm uma outra posição. No que respeita às leis, é preciso responsabilizar, não é? E há leis que responsabilizam, mas em muitos países as leis não. Portanto, a ideia de ter leis é responsabilizar, mas não condenam necessariamente, não é? Combatem, portanto, isso exatamente por causa do equilíbrio que tem que ter e não haver excessos de ação do governo e comprometer as liberdades, não é? Ainda por falar nisso, quando citava há pouco tempo a abrangência da lei, por exemplo, o diploma, né? Diz que isenta a criminalização de erros de comunicação, bem como sátiras e paródias, reconhecendo o valor do humor na liberdade de expressão. Ou seja, não é uma lei no seu todo que pretende, como agora o Coenda dizia, ser dura em todos os sentidos, né? Se calhar cartas como as escritas aqui pelo nosso Zé Guerreiro. Não, desde que não cause o impacto. Sim, imagina convulsões, discursos, a ordem pública, de ódio, não é? Claro que portanto, os países têm que se defender e tem que haver tem que existir medidas que combatam esses fenómenos. Mas como referi, estava a dizer, este combate pode ser feito no sentido de assegurar que estas informações saiam de cena, por exemplo, né? Portanto, responsabilizar e fazer com que os portais, os sites retirem
estas informações e combatam e até tirem, por exemplo, há muitos casos em que pessoas que façam muitos comentários, não é? Depois têm as suas contas desativadas, por exemplo, né? Portanto, é um bocado neste sentido que se trabalha. Por outro lado, há organizações até e cooperação e colaboração com várias entidades, incluindo ordens profissionais, as universidades, organizações não governamentais, para ir à busca de factos mais concretos, não é? Fazem o fact-check, não é? Que ajuda também a contrapor. E outra medida não menos importante são os governos, como já referi, para além da credibilidade e, sobretudo, em situações de crise, haver uma pronta reação, não é? Desde que os órgãos tenham capacidade. Portanto, nós temos as nossas rádios aqui e os outros meios de comunicação social públicos, não é? Se atingirem o nível de credibilidade, é fundamental que tenham, não é? Esse é o aspecto central, mas não podem estar impávidos e serenos diante de situações que possam comprometer então a ordem pública, a estabilidade do país. E, portanto, tem que haver uma pronta reação, não é? Portanto, este combate não pode ser só feito na perspectiva, desencadear na perspectiva judicial da coisa, não é? Ele tem que ser feito, não é? Ao mesmo nível e com a mesma intensidade, não é? Porque mesmo que se responsabilizem as pessoas, mesmo que tantas pessoas depois, no final do dia, né, porque leva tempo, já sabemos também a celeridade dos nossos tribunais, não é? E é por isso que não acredito que seja tão eficaz este caminho, não é? Mas nós temos, por um lado, que prevenir que tais atos aconteçam, e alguns países até diminuem a frequência e a disponibilidade desses canais de desinformação, que são de desinformação. Pode-se trabalhar também ali no licenciamento e maior controle, não é? Nós sabemos, ainda há dias, está a circular nas redes sociais, e não passa só informação negativa, que por exemplo, na cidade de Londres há muito elevado de criminalidade, né? de assaltos a telefones, e foi-se descobrir que muitos desses telefones vão parar na China. Por quê? Porque os telefones adquiridos na China não têm acesso aos WhatsApps da vida, por causa do controle que eles têm sobre tudo, não é? E, portanto, isso é para dizer que há vários mecanismos para combater este fenómeno. E, portanto, o que nós temos que assegurar, portanto, para além daqueles aspectos que referi, o equilíbrio entre o combate ao fenómeno e não comprometer os direitos fundamentais dos cidadãos, não é? É termos a certeza que no nosso contexto atual, porque vai-se tomar a medida atual, neste momento, e também para o futuro, se esta é a única medida a tomar e se esta é de facto a medida mais eficaz, significando mais eficiente no combate ao fenómeno, mais efetiva e mais eficaz. É nesse sentido que vejo, que penso que devia haver a discussão. Agora, quando referiu-se inicialmente sobre a consulta pública, eu também não estou corrente, porque não acompanho tudo. É muito provável que tenha ocorrido, mas eu penso que a discussão já nasce inquinada, né? Eu acho que a discussão deveria partir de qual seria a melhor medida a tomar, quais seriam as melhores medidas a tomar. Portanto, se está a discutir a lei, então nós ficamos um bocado fechados, né? Estamos numa caixa. Quando viemos olhar, ter uma perspectiva mais ampla, mais fora da caixa, e discutirmos então qual é e quais são as melhores medidas para combater este fenómeno. Eu não acredito, tenho muitas dúvidas, e porque temos que olhar para aquilo que é a nossa realidade mundial atual. E depois ainda temos o tema da inteligência artificial também,
que é preciso depois rastrear. Portanto, hoje é possível disseminar esta informação que é gerada por algoritmos, né? E muitos países também, para combater esse fenómeno, asseguram-se que esses sites sejam transparentes na divulgação dos seus algoritmos. Portanto, é muito mais amplo, né? Portanto, a questão acho que é muito mais ampla do que se está a tratar. Obrigado, Enda Inglês. Vamos aguardar pelos próximos tempos, quando esta lei for agendada para discussão em plenária no nosso Parlamento, quais serão os argumentos de razão dos nossos deputados, se também haverá com a solicitação de especialistas para ajudarem os nossos legisladores então a aprovarem uma lei que possa de alguma forma cumprir com os seus objetivos e, segundo aquilo que aconteceu em consulta pública, possa realmente conter as contribuições de vários estratos da sociedade. Estamos a falar de um diploma que foi aprovado na última sessão do Conselho de Ministros, sessão também que aprovou a proposta do Orçamento Geral de Estado para 2026, proposta esta que deu entrada no Parlamento na última sexta-feira, mas não é de hoje é que vamos falar essencialmente, porque o Conselho de Ministros também aprovou uma série de medidas que visam criar uma nova estrutura a nível da inspeção das atividades económicas, de modo a evitar a sobreposição das fiscalizações e concentrar numa única instituição a vistoria económica. Estamos a falar que o Governo decidiu, por exemplo, extinguir ou acabar com o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, refundar a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, a ANIESA. José Guerreiro, são muitas instituições com um mesmo trabalho, a encerrarem lojas, a fazerem vistorias, a darem ordens, não é? A ANIESA, o INADEC, já tivemos há dias também numa peça, inclusive que passamos aqui na LAC, depois com reação da própria AGT, também de encerramentos de estabelecimentos comerciais por orientação da AGT, ou seja, era preciso arrumar todo este circuito de inspeção das atividades económicas. Sim, sim. Eu acho que hoje, para quem diz que o nosso programa é muito crítico, hoje estamos numa paz, não é? A concordar com muitas coisas, de facto, que o Executivo está a fazer, não é? Esta lei das fake news que acabamos de analisar, para além dos aspectos que o Enda diz que é muito mais abrangente, é um passo. E agora, esta decisão do Conselho de Ministros, na sua 10ª sessão ordinária, não é? Do dia 27 de outubro, aprovou este importante pacote legislativo, né? Relativo às funções de inspeção, né? Porque todos sabemos, isso foi denunciado durante anos e anos, que uma das causas do mau ambiente de negócios que existe no país está ligada à excessiva proliferação de agentes e instituições inspectivas a nível nacional, provincial, municipal, comunal, do bairro, todos a atuarem, todos a fazerem a mesma coisa, as pessoas a serem azucrinadas, né? Os pequenos, médios, microempresários a serem azucrinados, é o termo mais concreto e claro, não é? Que acontece, né? Muitas vezes até com objetivos inconfessos, este tipo de inspeções. Portanto, é de saudar esta decisão do Conselho de Ministros. Porque, além disso, eu nunca vi, pode ter acontecido, né? Mas eu nunca vi inspeções preventivas nas grandes empresas e instituições. Nunca vi. Capaz de ter acontecido, mas nunca vi, né? Pois estas têm forma de pegar no telefone e ligar para alguém. E esta inspeção não será a primeira vez, ou não terá sido a primeira vez que volta para trás para o seu gabinete, não é? Portanto, o que estava a acontecer é que aqueles que são os motores da economia, que são os micro, pequenos e médios empresários, é que eram permanentemente azucrinados com este tipo de inspeções, não é? Por isso eu saúdo esta decisão do Conselho de Ministros. Haverá, digamos, uma segunda fase, penso, que ainda ontem falávamos nisso, em encontro informal, que é também pormos um bocado de ordem na AGT. A AGT também está a atuar como se tivesse
como se estivesse sendo um Estado dentro do Estado. E também é necessário também que o Conselho de Ministros se debruce, a equipe económica se debruce sobre o papel da AGT e se extravasa ou não o seu papel, para além dos roubos que se realizam internamente, saber se há mais outra estratégia que é preciso corrigir. Mas, portanto, o Conselho de Ministros aprovou estas 19 medidas concretas, né, no quadro das inspeções, e cria a entidade única de inspeção e fiscalização, que vai ter um comando único, não é? No exercício da atividade inspectiva. Somente, José Guerreiro, é criada essa entidade única, mas nos parece que em 2020 já havia antes este cenário e foi criada a ANIESA também com este propósito. Acabou-se, por exemplo, com a inspeção do comércio, havia também a inspeção das atividades económicas, que era a polícia económica, depois agora surgiu o ciclo, mas depois criou-se a ANIESA, que depois acabou por ser um órgão que congregava em visitas inspectivas conjuntas outros órgãos. Agora, mas pelo que eu entendo agora, apertou-se um bocado mais o funil, quer dizer, retirou-se um bocado mais de poder à ANIESA, por isso ela vai ser reformulada, né, e concentra-se numa única entidade que será responsável, através de um comando único, de tipo de inspeções que não sejam só as da atividade económica, as que a ANIESA fazia. Pronto, eu acho que é útil, né? Porque a gente sabe, nós contratamos com pessoas, empresários, cidadãos, que pessoas que estão a investir, que de facto era um ambiente perfeitamente nocivo ao desenvolvimento económico. E portanto acho que esta medida nós temos que aplaudir, não é? Porque visa reduzir esta carga inspectiva que incide sobre os agentes económicos, não é dos pequenos, como eu estava a dizer. Eu só espero, e acho que todos esperamos, que estas medidas sejam rapidamente implementadas e que alguns dos inspectores que há vários anos vivem da chantagem e da extorsão aos pobres dos empresários, alguns deles, né? Portanto, não são todos naturalmente, não integrem, não é, as novas estruturas com os vícios antigos, ou então que sejam reeducados para integrar essas novas estruturas. Obrigado, Zé Guerreiro. E por falar em reeducação, antes mesmo desta aprovação do Conselho de Ministros, vamos aqui fazer esta ligação a Debaio Vuns. Esta questão das inspeções e de encerramento de estabelecimentos chegou a um nível, inclusive, também dos fiscais das administrações municipais. Recentemente houve um encontro aqui a nível do governo da província de Luanda para, de alguma forma, do ponto de vista metodológico, orientar a atuação dos fiscais. Ou seja, esta, entre aspas, desorganização ou desestruturação do sistema inspectivo das atividades económicas levava até que fiscais das administrações encerrassem estabelecimentos, aplicassem multa, ou seja, estava um sistema, digamos assim, escancarado. Não levava, ainda leva, não é? Sim. É triste. E é preciso que essas situações sejam efetivamente denunciadas, porque pelo menos aqui em Luanda, e há poucos dias eu, digamos, tive testemunhos disso, não é? Onde o serviço de fiscalização do município, não é? Acabou por autuar estabelecimentos comerciais, portanto uma coisa estranha, não é? E portanto o que muitas das vezes se questiona é se as medidas de reforma da administração, não é, se elas efetivamente são aplicadas pelos próprios órgãos da administração. Até parece que os diplomas são aprovados por uns, mas depois, na hora da sua implementação, aquelas pessoas que estão diretamente relacionadas com a atividade ou desconhecem ou estão se marimbando aquilo que é efetivamente aprovado. Mais ou menos o que acontece em alguns casos com o Simplifica. Temos ouvido relatos. Há esses relatos, não é? Porque há uma espécie de resistência, não é? As reformas retiram poder. Exatamente. As reformas retiram os pequeninos poderes que cada entidade quer ter. E não só cada entidade, às vezes cada pessoa, cada funcionário, não é?
É assim mesmo, não é? É assim mesmo. E isso acaba por ter impacto na atividade económica ou na atividade empresarial, não é? Tendo de se sujeitar a normas incongruentes, em alguns casos, não é? Draconianas, noutras bastante severas, não é? Sem a menor flexibilidade para perceber o real contexto em que as empresas operam. É óbvio que não estamos com isso a justificar ou a legitimar ações indevidas de empresas, fábricas, prestadores de serviços e outros, não. Mas é importante que essa medida agora de extinção na prática do INADEC e de concentração da atividade de fiscalização e inspeção económica na ANIESA, não é? Traga também uma ruptura aqui com alguns vícios e algumas práticas, não é? E que permita, de alguma forma, não mais criar stress à atividade económica, pelo contrário, porque parece mesmo que os fiscais tornam aquilo o seu ganha-pão. E o nível de corrupção nesses serviços, e isso tem que ser dito, e nós temos que ter coragem em que as reformas, para além de olharem para essas questões formais, burocráticas, entrem depois na realidade concreta daquilo que as empresas acabam por viver quando são expostas a essa relação com a administração, neste caso com os serviços de fiscalização. E aqui são vários, são os de fiscalização das administrações municipais, em que se assiste um verdadeiro terror. Depois são também os serviços de fiscalização do antigo INADEC, não é? E hoje essa concentração na ANIESA, esperemos que resulte não apenas em ganhos meramente formais, mas que se traduza num serviço inspectivo real, coerente, não é? Exigente, rigoroso, não é? E adaptado àquilo que é o nosso próprio contexto. É até pedagógico e educativo. Exatamente, não é? exatamente. Não é só, o tema aqui não é só, digamos assim, multar e, entre aspas, em alguns casos, minchar, não é? É mesmo essa a realidade, não é? Com o exercício, não é? Ou com o aproveitamento de alguma inconformidade que muitas das vezes existe. Sem prejuízo disso, obviamente que as nossas empresas também elas têm que se organizar para que, como se diz hoje, estejam em compliance, estejam em conformidade naquilo que é a sua atividade, as suas práticas, os seus procedimentos, não é? E no fundo até facilitem um bocado esse trabalho, né? Esse trabalho, digo, de entidades como a ANIESA, né? Mas é óbvio que esta concentração tem os seus prós e tem os seus contras, não é? Esperemos conseguir resolver mazelas e insuficiências do passado que se notava nessa dispersão, não é? Porque depois já ninguém percebia qual era a fronteira entre o INADEC, a ANIESA, as inspeções, às vezes, da Polícia Económica, e entra mais a inspeção das administrações municipais e outras instituições na equação, e no final do dia, não é? Baralhando a atividade dos empresários, criando custos para a própria atividade empresarial que são depois transferidos e imputados ao cliente consumidor, que somos todos nós, né? Portanto, há ali custos que acabam também por encarecer os produtos, serviços e bens que são disponibilizados pelas empresas, decorrente mesmo de toda essa, vamos chamar, essa confusão um bocado provocada aqui pela fiscalização. E eu creio que é oportuno, não é? É oportuno olhar-se, mas repito, é principalmente importante que as instituições consigam implementar isso de forma coerente dentro daquilo que está hoje conformado, não é? Não podemos publicamente ouvirmos o discurso oficial num sentido com o qual todos concordamos, não é? Que ameniza
o ambiente econômico, empresarial, mas depois vamos ter na prática os operacionais, não é? A criarem situações perfeitamente desagradáveis, não é? Que no final do dia todos nós vemos e percebemos que o objetivo principal não é fazer com que aquela receita reverta a favor do Estado, não, é no fundo complicar para depois tirar daí um benefício pessoal individual e às vezes até já quase colegial, porque hoje em dia até já funcionam esses serviços como máfias, não é? Onde a pessoa faz uma reclamação a uma estrutura e depois percebe que há ali de cima a baixo a estrutura, está toda ela viciada de cima a baixo, não é? Obrigado, Adebayo. Gustavo da Conceição, se de um lado é preciso organizar a ação inspectiva do Estado, por outro também é preciso organizar a própria atividade econômica. Há também muitos operadores que não cumprem com aquilo que está legislado, com as regras. É preciso que haja realmente inspeção. De facto, essa atividade de inspeção e de fiscalização é fundamental. Agora, na complexidade deste processo de refundação de estruturas de fiscalização, onde se envolva o INADEC e a ANIESA, com o desaparecimento do INADEC e a refundação da ANIESA, e onde se pressupõe que há um conjunto de responsabilidades que estavam no INADEC e que passam agora para a ANIESA, é fundamental que se mantenham essa dimensão de fiscalização, mas que também se olhe atentamente para outra dimensão, que é a dimensão do direito do consumidor. Portanto, a ANIESA, tal como ela está hoje, naturalmente tem que continuar a fazer aquilo que a ANIESA anterior fazia, esse controle da qualidade, controle dos produtos, da forma como os produtos são armazenados, as multas, a gestão, enfim, a inspeção das atividades econômicas, das regras, do cumprimento das regras, etc. Mas, dizia eu, que é importante que essa dimensão direito do consumidor também seja evidente naquilo que são o leque de responsabilidades da ANIESA, já que o INADEC deixa de existir. Portanto, a perspectiva daquilo que cada um de nós tem o direito de fazer, por exemplo, num livro de reclamações, não é? Tem que encontrar respaldo, tem que continuar a encontrar respaldo, tal como encontrava no INADEC, a encontrar respaldo hoje na ANIESA, porque é fundamental que, paralelamente a essa atividade inspectiva, a essa atividade de fiscalização, não é? Se haja também essa comunicação com o consumidor, de formas a responder bem com aquilo que preocupa o consumidor, as suas queixas, as suas expectativas, etc, etc. Exato, Gustavo, faz aqui esta digamos, comparação ou estratificação. Uma coisa é a atividade inspectiva, tem na defesa do consumidor, e é prática às vezes ir buscar muitos exemplos de Portugal, e tivemos aqui formação a nível quando se criou a ANIESA, aliás a própria INADEC com Portugal. Por exemplo, Portugal tem a DECO, que é a Associação de Defesa do Consumidor, que é a maior associação, embora em Angola também, para além de INADEC, que é o órgão público, temos associações da sociedade civil, como a ADIC, a ADECOR, que trabalham para a defesa do consumidor, mas depois temos a ASAI, né, que acaba por atuar como Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica, ou seja, a ASAI era para nós a nossa ANIESA, e depois a DECO, que é a defesa do consumidor. Ou seja, há que também ter a extinção da ANIESA. Começamos a pensar
Do INADEC. Obrigado, Enas. A extinção do INADEC, na perspectiva do Gustavo, é que está-se a tirar esse olhar para a defesa do consumidor. Não se está a retirar. O que eu quero é exatamente isso, é garantir que com a sua extinção não se perca a função. E, portanto, a função, tal como havia confusão na atividade inspectiva, todos queriam fazer inspeção, porque é isso que garante, é isso que dava. E por isso todos queriam fazer inspeção, não é? Enquanto a NIESA não fazia defesa do consumidor. Mas também, quem fazia defesa do consumidor era o INADEC. Mas também há muitas queixas do consumidor em relação à própria atuação do INADEC. Aliás, nos últimos tempos não se tem falado tanto do INADEC. Exatamente, porque o INADEC, quer dizer, começou a concentrar-se nessa dimensão fiscalização, confundindo-se com a ANIESA, em vez de ficar nessa sua dimensão também de defesa do consumidor, respondendo, portanto, àquele conjunto de questões que os consumidores em cada loja onde há um livro de reclamações fazem, não é? É preciso responder a isso, senão o livro de reclamações perde efetividade. Para que um livro de reclamações? Para que é que tu chegas a um sítio onde és mal servido e pedes um livro de reclamações para protestar ou para propor alguma solução ou para, enfim, criticar qualquer coisa ou para dizer como é que a coisa poderia ser melhorada? Isso vai para onde depois? Portanto, o INADEC devia ter foco nisso, mas como o que dava a micha eram as inspeções, quer dizer, confunde-se tudo na inspeção. E, portanto, o que eu estou a dizer agora era que é necessário continuar a garantir essa dimensão de defesa do consumidor e, portanto, sendo a NIESA refundada ao ponto de abarcar com as responsabilidades do INADEC, o que se espera é que aí, a este nível, também fique muito claro que essa dimensão de defesa do consumidor estará presente e não só essa dimensão inspectiva, essa dimensão fiscalizadora, esse olhar só para o controle de qualidade dos produtos e da armazenagem. Obrigado, Gustavo da Conceição. Vamos então partir para o intervalo. O ENDA tem esta primazia de abrir o próximo bloco com a abordagem também deste tema da extinção do INADEC, dessa reestruturação que o Governo avança na atividade inspectiva do Estado. É para daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. E regressamos então para a terceira e última parte deste Jornal 7 Dias, em inglês, a atividade inspectiva do Estado a ser reavaliada. Acabam-se, para além do INADEC, também foram extintas as direções municipais de inspeção e fiscalização das atividades económicas. Quando estas decisões foram extintas, agora o Conselho de Ministros anuncia segunda-feira, de lá para cá o que é que acontece? Quem fiscaliza, quem atua no terreno nessas circunstâncias? Ou a atividade económica fica assim num período de, podemos dizer, demora um período sabático até surgir a nova entidade? Bem, eu não sei, geralmente isso fazem-se decretos e há um período despachos e claramente que prevêem sempre situações transitórias, né? São as situações de transição e são pelo menos as situações de como se vão tratar os temas do pessoal dessas instituições e património, né? Mas nós não tivemos acesso a esta, portanto, para além do comunicado veiculado e daquilo que estive a ler na comunicação social, não tem informação que me permita aprofundar essa questão, não é? Mas sobre o tema em discussão, penso que no final do dia temos que a expectativa é que essas reformas assegurem um melhor resultado, não é? Das ações de controlo e fiscalização dos órgãos públicos, não é?
no que respeita à atividade econômica. Mais uma vez, um controle mais e fiscalização mais eficaz, eficiente e efetivo. Porque nós temos sempre dois extremos, né? E se não tivermos cuidado, temos sempre aquelas soluções de que, e às vezes são mais fáceis, né? Mas nem sempre são as melhores. De que se diz, eu era muito mais novo naquela altura, que se dizia que na altura os cubanos só cortavam pernas, né? Então, havia uma feridinha, aquilo é amputar, não é? É a solução, se calhar, mais simples, mais fácil, mas não é a melhor solução. E depois, o outro extremo, portanto, nós temos aqui uma questão de termos excesso e descoordenação das atividades de fiscalização dos órgãos do Estado, e depois, ao agir sem algum, vamos assim, tato, não é? Temos de ter outro extremo de não ter suficiente fiscalização. Não é? Porque depois há sempre também interesses e estar atentos do que é que motiva o sentido das decisões, não é? Porque, por um lado, e todos temos conhecimento de que há falta de coordenação e cooperação das instituições do Estado ao tema de fraudes e corrupção, né, dos agentes públicos que intervêm nesses domínios, mas não é de se descurar os atos criminosos e ilegais dos e de muitos agentes econômicos, não é? E que muitas vezes, aqui o equilíbrio dos interesses, não é? E em situações em que os agentes econômicos, por causa do seu poder econômico e a forma de fazerem negócio, fazem lobbies e fazem pressão para desarticular a máquina do controle do Estado, né? Eu, por exemplo, soube em tempos que há uma instituição cá, portanto, uma indústria, creio que de bebidas, e que um ex-funcionário da empresa disse, olha, vê que é estranho que nas atividades da minha ex-empresa nós não bebíamos aquilo que produzíamos. Não é? Portanto, agora imaginam os temas ligados à saúde pública, não é? Das pessoas. Portanto, não há dúvidas que nós temos que reforçar a nossa capacidade de controlo e fiscalização das atividades económicas. Agora, têm que ser, portanto, bem feitas, né? Portanto, não podem criar embaraços, não podem comprometer a atividade económica, né? dos agentes económicos, sobretudo aqueles que cumprem a lei. É preciso facilitar e assegurar que portanto, num contexto de desemprego e que mais precisamos de dar soluções, sobretudo para a juventude, os temas da pobreza, sim, mas é preciso que se cumpram as regras do jogo, não é? E há temas aqui que depois temos que, tanto, equacionar a vários domínios. O Gustavo referiu-se ao tema da proteção do consumidor, não é? Que muito provavelmente faz todo sentido que devam estar sob a alçada de associações de consumidores, não é? Porque quem é melhor do que os consumidores para assegurarem os seus direitos? Provavelmente poderíamos, por esta via, promover e reforçar a associação que já existe. Ou seja, deixar de ser uma responsabilidade também do Estado, que fazia através do INADEC, mas agora com associações como a ADIC, a ADECOR e outras que existem. E aquelas mais importantes terem estatuto de entidades de utilidade pública, não é? E eu acho que fariam sim o seu papel e obviamente não têm o poder de fazer as inspeções, não é? Como faziam, né? Mas há temas, há outros domínios, para além desse, há temas da segurança alimentar e saúde pública, há temas relacionados com a concorrência e mercados, os temas de trabalho e segurança laboral, o ambiente, comércio, indústria. Portanto, na prática, agora nós precisamos de perceber a arquitetura de tudo isto. Geralmente há um órgão coordenador, mais de política, de concertação e tal, mas como podemos depois compreender,
e depreender que não é muito fácil concentrar numa só instituição, porque ela depois também, e esse é o grande problema, depois torna-se tão grande, para além de ser difícil de funcionar, depois choca com outros poderes, não é? Tem um nível tão grande que depois já se começa a pensar que o chefe daquilo também é ministro, é equiparado a ministro, e continuamos assim. E continuamos com os problemas, não é? E não basta mudar de nome das instituições. Eu acho que eu acho que é oportuno agir nesta direção. É oportuno, é necessário. Agora, oxalá que tenhamos a fazer com pressupostos, com os melhores pressupostos, né? Entendendo bem as causas do fenómeno e não apenas olhar para os seus efeitos, não é? Portanto, há um órgão de coordenação, há depois órgãos sectoriais, não é? Que eu acho que devem funcionar e devem interligar-se com o órgão de coordenação, mas também, e numa perspectiva que temos, não é? E a expectativa também de que um dia vamos ter autarquias, não é? Não sabe quando, mas um dia vai acontecer. A minha melhor expectativa era que tivéssemos também algum poder local, não é? Capacidade local, né? E isso não é só no tema da fiscalização, não é? Em todos os domínios, mesmo, por exemplo, os temas de atração de investimentos, turismo, devia haver órgãos locais. Obviamente que estariam sob a umbrella de um órgão de coordenação, porque é muito difícil, ao nível central, e este é o grande problema do país, termos a sensibilidade de tudo, não é? Esperar por tudo. Então, há depois também o tema da eficiência administrativa. Se tudo tem que vir para Luanda para se tomar uma decisão, nós vamos continuar a estar com os problemas que temos. E são esses problemas, portanto, a falta de respostas, lentidão nas respostas, são causa de corrupção. Nós sabemos, são causa de corrupção. E depois o tema de ter capacidade financeira para ter bons quadros também, o equilíbrio entre a capacidade das instituições do Estado e depois a capacidade das instituições privadas é fundamental, e temos em muitos casos situações em que na prática os nossos agentes públicos vivem à custas de umas migalhas, né? Antes só que fossem as mixas, né? Portanto, a mixa é um fenómeno, é verdade, mas na prática temos situações em que as pessoas são assalariadas, né? Portanto, o que se sabe aqui da malta que vem trabalhar aqui e do perfil dos investidores, e já vem fazendo, vem descendo, né? Passam por vários países e sabem que para entrar numa economia africana é ter alguém que o protege e vai andando. E, portanto, nós temos que ter órgãos capazes, né? de lidar com eficiência, eficácia, com este problema que é muito grave nos dois sentidos. O Estado tem que estar livre de agentes corruptos, não é? Por outro lado, tem que ter capacidade de ombrear e estar acima do poder das instituições privadas que, de facto, têm, em muitos casos, controle sobre as nossas organizações. Então, antes mesmo de fechar, é um fenómeno que tem ocorrido muito, sobretudo aqui em Luanda, e vamos ouvindo relatos de jovens que trabalham em algumas unidades fabris, em estabelecimentos comerciais, aí depois vemos como depois se atribuem as competências dos órgãos inspectivos, porque há situações também que às vezes se apela à inspeção geral do trabalho, por exemplo, num estabelecimento comercial ou numa unidade fabril, que há questões económicas de cumprimento da lei, da questão da saúde, como vincou, e sanidade e tudo mais, mas também depois há situações de trabalhadores que se encontram em condições precárias, às vezes sem contrato de trabalho, que ganham um salário muito abaixo do salário mínimo estabelecido,
É um fenómeno que muito se tem comentado. Depois, a quem se deve recorrer? Por exemplo, há uma entidade que vai inspecionar se o produto que é comercializado tem ou não a qualidade recomendada, se tem o alvará, mas depois depara-se com essas situações da situação contratual dos trabalhadores, da situação de condições laborais. Como estava a dizer, há vários domínios de fiscalização e inspeção. Há vários domínios, não é? E todos esses domínios têm que ser salvaguardados. É preciso estabelecer políticas, é preciso estabelecer boa regulamentação, mas e depois as melhores formas também de acompanhar e atuar. Por exemplo, ao nível, nós temos, não sei, não é? Eu sei que também recentemente foi tratado o tema do Instituto de Qualidade, não é? E geralmente os países têm um tema da qualidade, não é? Nós temos que ter um mecanismo de certificação das coisas, não é? As pessoas, quem está a produzir tem um determinado padrão, quem está a fazer uma obra tem um determinado padrão. Portanto, isso é transversal, não é? E eu não sei se, por exemplo, essa nova instituição também vai absorver isto ou não, porque é preciso primeiro estabelecer balizas claras, não é? E depois, não é? Os trabalhos de acompanhamento e fiscalização não são apenas feitos presencialmente, né? Nas instalações, né? Sim, é preciso que a dado momento se vá confrontar, não é? Informações que as entidades devam prestar, não é? Com aquilo que prestaram, não é? É preciso fazer esse trabalho de casa, mas nos casos que se referiu, de trabalhadores que não tenham contrato ou tenham remuneração baixa, então tem que haver mecanismos de, por exemplo, de denúncia pública, e devem funcionar muito bem, não é? Os temas de rating. Mas esses casos das denúncias públicas, Andy, porque há pouco tempo eu referia na questão da corrupção e em alguns casos até luvas de agentes que mensalmente vão buscar determinadas quantias. Há aquela coisa também dos proprietários e dos agentes econômicos que vêm dizer aos funcionários, porque eles têm relatado isso, podem ir se queixar que não vai dar em nada. Na prática, depois tu tens de ter os temas de controles e checks and balances, né? Controle e contra-controles, né? E é importante que nestas, né, o risco e a questão de fundo nesses contextos é que depois há conluio, né? Há uma rede e há o crime organizado que também deve ser combatido. Portanto, as pessoas trabalham em rede para o mal, não é? Então, para dar a volta a essa questão, há temas depois da própria governação das instituições, não é? Em que perceber que, por exemplo, alguém que vai fazer uma visita surpresa, não é? Não vai fazer, por exemplo, uma visita ao estabelecimento comercial do seu primo ou do seu pai ou do seu familiar, tanto porque está em conflitos de interesse. Entretanto, o trabalho que faz é checado por alguém, tanto depois separar quem tem autoridade técnica de quem tem a autoridade política ou administrativa. Há um conjunto de temas que podem ser tratados. De qualquer modo, isto funciona também influenciando, apoiando e remunerando abordagens ou comportamentos e atitudes positivas. Os prémios, os ratings servem também para isso. Por exemplo, na indústria hoteleira, por exemplo, não é? Muitas vezes a gente quer ir para um sítio, e noutros domínios, né? E hoje, com o advento das redes sociais, a gente consegue perceber, não é? Ver os comentários dos outros utentes, né? Se houver bons comentários, geralmente a gente vai. Se não houver bons comentários, não vai. Portanto, nós temos, de facto, que evoluir, né? Na forma de atuar. E eu acho que, e a minha melhor expectativa é que esta evolução esteja expressa também na forma como criarmos essa arquitetura, né, de instituições, como é que, e quem, e aqui o Cota Zé Guerreiro, na sua visão, deu uma dica importante. Se as mesmas pessoas
não é? Que andaram a fazer mal, integrarem assim, sem nenhuma mecanismo de reeducação, reintegração, não é? Forem os mesmos a fazerem o trabalho da nova instituição, não fizemos absolutamente nada. Né? Obrigado, Enda Inglês. Estamos já nos últimos momentos do nosso programa. José Guerreiro, ainda há recados para além daquele minuto inicial? Sim. No minuto inicial não quero recado, isso é uma dica rápida. Dicas e recados. Agora, quando eu volto àquele esquema, que aliás também foi bem recebido alguns ouvintes, dizer que a forma como tu apresentas os casos insólitos que existem leva-nos a ter uma noção do país real e daquilo que temos que fazer, não é? Pai que mata a filha que é engravidada pelo tio. Então esta semana trago também mais 2 ou 3 nesse sentido da visibilidade para combatermos, para melhorarmos o que estamos a fazer, para que as autoridades intervenham, para que as famílias intervenham, para que as igrejas intervenham. No município da Cacula, na Huila, um cidadão de 63 anos foi detido por ter abusado sexualmente da sua filha menor, de 14 anos, que ficou grávida. Segundo se apurou, este abuso sexual da sua filha menor era recorrente. Um cidadão de 45 anos foi detido na província da Huila, Caluquembe, por manter sob cárcere privado durante 8 meses, após sequestro na via pública, uma menor de 12 anos, forçando-a a tarefas domésticas e de pastorícia sob tortura física e psicológica. Uma mulher no Bié, sem motivos aparentes, agrediu a sua filha de 6 anos, que perdeu a vida momentos depois, vítima dos ferimentos de que foi alvo. Voltarei a estas dicas no próximo programa, sobre casos insólitos e lamentáveis. Recados propriamente dito, eu começaria pela questão do bilhete de identidade. Na recente deslocação a 2 províncias do interior, eu tomei maior consciência, com factos reais, sobre a dimensão da falta de emissão de bilhetes de identidade. Eu ouvi reclamações, ouvi debates em estações de rádio sobre este problema e eu não tinha a noção da gravidade e da dimensão. Né? E, portanto, insatisfação crescente dos cidadãos por estarem anos sem conseguirem tratar do BI. Senhor Ministro da Justiça, estamos a comemorar 50 anos de independência. 50 anos. Temos ainda muitos cidadãos, crianças e mais velhos, que não conseguem ter BI. Não estamos a falar nas dificuldades de operações robóticas. Não nos referimos a investigações na área da microbiologia. Não estamos a tentar saber onde andam os nossos satélites. Não falo em sabermos como diminuir os acidentes vasculares cerebrais. Refiro-me ao BI, Sr. Ministro. BI. O BI, 50 anos, é um documento. É um documento. Dará para fazer um levantamento de quantos milhões de dólares o país, pela mão do Ministério da Justiça, já torrou para que fosse regularizada esta situação dos BIs? E nem queremos ir muito mais atrás. Basta começar nos tempos da ministra Guilhermina Prata, que já saiu do Ministério não sei quanto tempo, até hoje é embaixadora, com o famoso projeto BI na hora. Outros projetos se seguiram, com os ministros da Justiça, que se têm seguido, e até hoje. BI, Sr. Ministro, um documento, faz favor. Os cidadãos reclamam 50 anos depois. É uma das áreas dos fake news de algumas estruturas do governo. Recados, passaria agora para o segundo, tem a ver com a inauguração da mina de cobre de Tetelo. Eu não sei se pronuncia assim, porque foi inaugurada esta mina em 29 de outubro de 2025, no IJ, Maquela do Zombo, a mina de cobre de Tetelo. É um projeto concreto na estratégia que temos referido da necessidade de diversificação da economia, para que o nosso sistema económico não dependa só do petróleo e gás. E parece-nos que o Sr. Ministro Diamantino de Azevedo faz mais do que fala, ao contrário de outros.
Já nos tinha parecido isto quando há alguns meses ele convidou este painel da LAC para passar um dia no seu gabinete a explicar o que pretendia fazer. Estamos a ver agora concretizados alguns desses projetos. Em Maquela do Zombo foi inaugurada a primeira mina subterrânea de Angola, ainda por cima na exploração do mineral crítico e estratégico, fundamental para a indústria mundial dos próximos anos, o cobre. Os primeiros trabalhos com vista a a exploração deste mineral iniciaram-se em 2008. Tínhamos consciência disso, não é? Passaram muitos anos, mas ainda bem, porque foi concretizado. Outros projetos começaram também nessas alturas e alguns até depois e nunca foram concretizados. O projeto já deu emprego e vai continuar a dar emprego a muitos jovens da região. E coloca a Angola na rota da exploração dessa importante matéria-prima, que permite também, se e quando necessário, que o país possa, em território nacional, ter capacidade de transformação e refinação do cobre. Boas notícias, pois, vindas do Ministério de Diamantino de Azevedo e do IJ. Boas notícias vindas também do IJ, terra de muita gente boa. O último recado. Com muito agrado, a sociedade recebeu a notícia das atualizações dos valores das pensões dos reformados. Segundo anunciado, as pensões mais altas terão um incremento de 10%, as mais baixas cerca de 42%. É evidente que não estão aqui agora em causa os valores definidos, podíamos discutir nesta altura, porque esses valores nunca serão suficientes, né, face ao atual custo de vida. Mas sim, saudarmos a iniciativa e aguardar que sejam rapidamente aplicadas essas atualizações. Eu acho que os reformados deste painel e todos os outros de Angola, penso, aplaudem a iniciativa do Governo. Obrigado, Zé. Gustavo, recados para esta edição? Para esta edição vamos circunscrever a minha área de conforto e para dizer que, por um lado, continua um conjunto de atividades desportivas importantes para comemorar os 50 anos da nossa independência, nomeadamente os torneios ao nível do xadrez, torneios internacionais ao nível do handball, etc. E quero sublinhar que hoje a província do IJ ganhará um estádio Vici António. Vici António, grandíssimo jogador de futebol, vivo, continua a viver na sua província, no IJ, e portanto a inauguração daqui a pouco dessa importante infraestrutura desportiva vai sem dúvida ajudar a que o desporto no IJ, uma província muito ativa no conjunto das atividades desportivas, possa efetivamente ter ali agora uma infraestrutura para conhecer melhores dias e para de alguma forma fazer o futebol brilhante do IJ voltar às lides nacionais com a força do passado, com a força de um futebol clube do IJ, com a força de uns construtores do IJ, como muito bem fizemos no passado. O segundo e último recado é para as federações que estão envolvidas nos Jogos Africanos da Juventude, que Luanda e Bengo vão albergar de 10 a 20 de dezembro deste ano. Portanto, vai ser a atividade que encerra os 50 anos, as comemorações de 50 anos, pelo menos as comemorações esportivas, né, dos 50 anos da nossa independência, e constituirá
o maior desafio desportivo em termos organizacionais que Angola vai assumir. Angola tem como grande referência de organização os Jogos da África Central, organizados em 1981, com cerca de 12 países e em 8 desportos, e, portanto, no âmbito dos nossos 50 anos, vamos ultrapassar essa marca, albergando uma competição infanto-juvenil, sim, uma competição sub-17, mas que congregará cerca de 54 países e 25 desportos. Portanto, o desafio é encorajar todos os envolvidos. Estamos a um mês, mais ou menos, do início desse grandíssimo projeto e, portanto, encorajar a todos os envolvidos para que continuem com o compromisso, com o empenho para fazer dessa atividade uma referência importante no desporto nacional e no desporto africano. Gustavo, só uma confirmação, porque nas notícias do fim de semana não conseguimos ter esta certeza da inauguração do estádio do IS, mas o Gustavo com certeza que nos pode confirmar. Se será já para hoje, segunda-feira, ou será ao longo desta semana, será mesmo a inauguração do estádio? Daqui a cerca de 3 horas o campo estará inaugurado. Já então, cidade do IS com este novo estádio, esta homenagem também ao craque Vici, que é do IS, mas depois ficou mais conhecido por depois jogarem no primeiro de Benguela, que era Vici, Sarmento e Zandu. Pelo menos sou mais novo, mas lembro-me um bocadinho dessas histórias. Parece antigo. Destes craques. Adebayo, recados para esta edição? Bom, em primeiro lugar, tem a ver com a cimeira de infraestruturas em África e um evento pan-africano importante, mas que parece-me que ficou muito circunscrito à abordagem oficial, formal, e não teve, do meu ponto de vista, a mediatização e a repercussão pública que deveria ter pelo tema e pela relevância para o nosso país e de uma maneira geral para o continente. De qualquer modo, ressalto aqui o facto da África precisar de cerca de 160 mil milhões de dólares de investimentos em infraestruturas e principalmente investimentos com repercussão do ponto de vista da integração entre os diferentes países, né? Estamos a falar de projetos com relevância continental, porque na maior parte dos casos são projetos que interligam vários países. Depois gostava de enaltecer aqui o esforço do nosso sistema financeiro, em particular dos bancos comerciais, que na última semana pelo menos tivemos notícias de 2 bancos angolanos, não é, que reataram a relação com correspondentes bancários internacionais, precisamente o BFA com o Deutsche Bank, não é, e o Standard Bank com o JP Morgan. E, portanto, é expectável que haja aqui alguma facilidade no acesso a divisas, não é? E isso de alguma forma diminua também um bocado a pressão, o que poderá repercutir ao nível da própria taxa, não é? Da taxa de câmbios. Obviamente que poderá não ser sentido imediatamente, mas a facilidade no acesso poderá diminuir os esquemas e com isso a médio e longo prazo começarmos a sentir aqui também uma redução, ainda que ligeira, do nível atual da nossa taxa de câmbio. Por fim, junto-me ao Zé Guerreiro na felicitação ao Mirempet, mas também aos investidores, principalmente os gestores
do grupo do antigo falecido general João de Matos, não? Que ao fim de vários anos conseguiram dar vida e tornar o projeto real, não é? Que é, no fundo, o projeto da mina de cobre em Mavoio, na província do Uís, não é? O Uís, neste caso, né, em 2 eventos, um desportivo e agora um com impacto económico e industrial, a, digamos, entrar aqui para o mapa das notícias na última semana, não é? O que tem toda a relevância do ponto de vista económico, social, e são projetos desta envergadura que efetivamente nós precisamos no nosso país, que eles se corporizem e que aconteçam, não é? E no fundo é conseguirmos tirar aqui lições para que outros projetos desta grandeza não levem tanto tempo como aconteceu agora e consigamos resolver aqui o tema do financiamento, que é no fundo aqui o buzilis principal, não é? Porque grande parte destes projetos ainda têm uma componente de financiamento externo alto, e é importante que a nossa banca comece também a se posicionar, não é? Para estar à altura de financiar o nosso desenvolvimento. Obrigado, Adebayo Vuns. Normalmente não temos feito, mas eu vou aproveitar para colocar aqui nos recados as minhas impressões digitais e falar do próximo livro de Adebayo Vuns, que tem já data de lançamento para 12 de novembro. Vai acontecer então o lançamento com este título da obra de Adebayo Vuns, Impressões Digitais. É para a próxima quarta-feira no Instituto Sapiens, aqui em Luanda, e será apresentado pelo sociólogo Paulo de Carvalho, quarta-feira, 12 de novembro, não para esta semana, outra semana, mas poderíamos já falar, se calhar lançá-lo na próxima edição, de dia 10 de dezembro, mas não sabemos se devido ao fim de semana prolongado se teremos o jornal 7 dias ou não. Ainda é um acerto que vamos fazer aqui com os comentadores e com a nossa direção de informação, mas fica aqui este recado então para agendar no seu dia-a-dia, salvar esta data, 12 de novembro, às 18 horas, lançamento do livro Impressões Digitais com assinatura de Adebayo Vuns. Em inglês, no Instituto Sapiens, só para recordar. Em inglês, os recados para esta edição. É um pouco de autoconsumo, mas vale a pena partilhar esta informação. Eu acho que só faltou a Adebayo comprometer-se em pagar o caldo depois do lançamento do livro. Mas eu ia começar onde os meus colegas terminaram, em relação ao tema da inauguração da mina de Tetelo. Eu tive a oportunidade de lá estar no lançamento, na inauguração, né, da mina, e de facto é um investimento muito bem feito, de fundo, e que certamente irá contribuir para a economia local, né, daquele local, e para a economia do país, né. Eu penso que, ao tomar a palavra no evento, creio que foi o senhor governador do Uís que referiu-se que o Uís, a partir daquela data seria tanto Uís província ou Uís cidade, né? A cidade do cobre. E eu penso que sim. É de facto, tanto olhar para aquele grande empreendimento e naquela envolvente, não é? Requer de facto uma capacidade enorme de visão, não é? Vislumbrar e esperar tanto tempo para aquilo acontecer também reflete a determinação dos investidores a encontrarem soluções, não é? Para levarem a bom porto o projeto, que já entrou na sua fase de operação. Esses projetos, é bom que se diga também que são de longa maturidade, né? Há várias fases: prospecção, exploração, até a produção, e que são muito exigentes em capital. Há também muito risco nas primeiras fases, não é? dos projetos e sobretudo no tema da prospecção,
em que na altura, portanto, nesta fase, não se sabe se há total reserva, qual é a qualidade, a quantidade, se existem quantidade em qualidade e que valor econômico, né? E portanto, sim, o apelo feito pelo Adebayo em relação à banca é bem feito, mas geralmente os bancos aparecem numa fase posterior, não é? Mas o mercado de capitais e outras instituições e até investidores podem participar disso, mas fica claro que é possível, não é fácil. E ninguém disse que havia de ser fácil, né? Mas para além há uma logística muito grande, né? Os acessos poderiam facilitar muito este projeto, mas como se diz, né? Há até alguém provar que é possível, não é? Pronto, eu penso que mais e tendo identificado lá o mineiro naquela área, certamente que ao redor muitas mais explorações vão ocorrer e que sirva também para a economia local e que sirva para empregar aquela gente toda, né? E é por via de projetos desta natureza que também podemos combater todos os outros fenómenos negativos, por exemplo, sem empregos e sem atividade económica vibrante e pujante naquelas regiões, portanto, a população maioritariamente jovem vai seguir para Luanda e, portanto, é fundamental termos projetos como esse. O Sr. Ministro também referiu-se e eu particularmente também sei que e sentiu-se honrado, não é? E satisfeito em estar nessas vestes a inaugurar este projeto, porque ele começou a acompanhar esse projeto enquanto presidente do Conselho de Administração da Ferrangola. E, portanto, já naquela altura lutava para projetos desta natureza e certamente com a sua extensão à liderança do Ministério, que agregou o tema do setor minerais, não seria diferente. Portanto, aquilo que vemos acontecer é resultado de um caminho que tem vindo a fazer há muito tempo, né? E penhaja, né? E que mais projetos no setor portanto, ocorram e tenham um bom resultado. Tenho um recado, ou 2 recados, ou 3, pronto. Porque este só foi consideração, né? Não, o primeiro tem a ver com um pedido de um ouvinte que há muito tempo fala sobre um tema na Vila Lissa. Lá, aparentemente, creio que há uma feira das senhoras ali próximo da Liberdade e que tem um parque de diversões e aquilo parece que não funciona há muito tempo e há anos que lá está, e este ouvinte pede para transmitir à administração concreta para tirar, portanto, aquilo dali, porque o espaço pode ter uma melhor serventia, incluindo alargar o espaço de venda. É a antiga Praça da Família ali. Sim. O outro tema tem a ver com atrasos bastante significativos no processo de emissão das licenças de obras. Parece que é um tema em todos os municípios, né? Várias pessoas têm reclamado em relação a esse aspecto. E é o tema, né? Estivemos aqui a falar das mixas, não é? Aparentemente melhorou-se o sistema com uma maior integração, porque um dos problemas que havia, pelo que me foi dado a conhecer, é que muito deste dinheiro não entrava para os cofres do Estado. Agora parece que já entra, mas esta dificuldade não se sabe se é, e pode também ocorrer, portanto, quando há mudanças também há sempre resistências, não é? E, portanto, não se sabe se está a dificultar o processo para que o Estado recue na sua decisão do sentido da reforma. Aqui o apelo era que, e sobretudo que é um setor importante, não é? E que tem, e o tema das licenças, não só de obras, né? São importantes para a avaliação do ambiente e o clima de negócio e de investimento
nas diferentes circunscrições. O caricato é que os cidadãos, ao longo dos anos, sentem várias dificuldades nos diferentes domínios da vida, né, comunitária e geográfica, né? Mas no fim do ano, ou de 2 em 2 anos, temos depois as feiras dos municípios e cidades e aparecem municípios com determinadas classificações e com prémios, né? E a questão é saber, não seria importante começar a monitorar e a perceber-se que situações estão a ocorrer, não é, nos diferentes municípios, não é, e circunscrições, a fim de corrigi-las e, de facto, amanhã, quando virmos que um determinado município, não é, tem um determinado prémio, faça jus àquilo que se sente no dia a dia, né? Portanto, nós há uma discrepância e às vezes associamos muito a classificação só pela dimensão do espaço de exposição do município, né? A dimensão e a configuração e as danças e as selfies que se fazem nessas feiras, enquanto no terreno, não é, a vida que se espera estar no município com qualidade não ocorre. Para terminar, é o tema das crianças na rua, né? De rua e na rua. Continuam muitas crianças na rua e creio que o governo, os municípios, os governos provinciais devem tomar uma decisão, portanto, de não termos crianças na rua. Tem que se tomar uma decisão, a semelhança do que fez a Namíbia. Portanto, viram crianças nossas lá nos semáforos a pedir comida ou a fazer confusão, não querem crianças na rua e resolveram o assunto deles. E, portanto, nós, são mesmo nossas crianças, temos, e porque têm direitos, temos que tomar uma decisão em relação a esse assunto. Decisão que seja tomada. Por enquanto aqui a decisão é de terminarmos o nosso espaço. Esta edição referente ao dia 3 de novembro, a primeira do mês. Vamos ainda saber se estaremos aqui presentes no dia 10 ou no dia 17 de novembro para a segunda edição deste jornal 7 dias à semana em retrospectiva. Obrigado ao José Guerreiro, ao Gustavo da Conceição, ao Debaio Vuns e também ao Enda Inglês pela presença. Bom dia a todos, estamos juntos. Bom dia e boa semana. E também os nossos cumprimentos ao Rui de Castro, que com certeza estará connosco na próxima edição. Esta foi mais uma habitual produção da Direção de Informação da LACA, com a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. Na moderação esteve José Silva, já sabe. Pode ouvir-nos em podcast, a edição completa na nossa página no YouTube ou ainda através da radioplaydigital.com e ter completo o jornal 7 dias nesta semana que termina, onde também foi marcada pelo anúncio do subsídio de desemprego e também pela greve no setor da justiça que retoma esta segunda-feira. Bom dia a todos, boa semana e estamos juntos. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A Debaio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.